Água alcalina faz bem para a saúde? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Aurelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com o Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Aurelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Aurelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Querido ouvinte, chegamos ao momento Alura. E sabe quem voltou para você começar o ano com tudo? Ela mesma, a imersão Dev da Alura, que vai de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. É um curso totalmente gratuito, com 5 aulas imersivas online, com desafios práticos para aprender a criar seus primeiros códigos e iniciar a sua jornada em programação sem nenhum pré-requisito para a participação. A imersão Dev é a forma mais fácil de dar os seus primeiros passos e iniciar seu portfólio na programação, aproveitando do apoio dos professores e da comunidade Dev no Discord, tirando dúvidas e corrigindo exercícios. As inscrições se encerram no dia 29 de janeiro e você não vai perder, né? Então inscreva-se agora mesmo. bit.ly/imersão-alura-2023. Altair, temos pergunta de muitos ouvintes, hein, Altair? Sim, são perguntas que vêm desde 2017, para você ter uma ideia. Olha só. Não fizemos esse episódio até hoje porque alguns artigos que ajudam a entender um pouco melhor essa hipótese só surgiram em 2022. Então, só agora, em 2023, conseguimos responder essa pergunta que está há anos na cabeça de alguns dos nossos ouvintes. Tá certo, então. O primeiro e-mail, Altair, veio do Hideki, que é de São Paulo, capital, e faz ciência da computação na Unicid. Ele começa assim: Olá, Ken-kun, Altair-kun e Reginaldo-kun. Quero parabenizar vocês pelo Naruhodo por me acompanhar durante meu trabalho. Aqui, ó, só um adendo, não é? O kun é um sufixo que você coloca depois de um nome masculino, não é? Isso. E aí é um jeito um pouco mais formal, assim, vamos dizer assim, de chamar as pessoas, né? O mais informal seria o Chan, né? O Ken-chan, o Altair-chan, né? Que corresponderia aí ao Kenzinho, Altairzinho. Usado também para crianças pequenas, né? É verdade. E aí ele diz o seguinte: bem direto ao ponto, aqui no trabalho o pai do meu chefe vive falando da água Kangen, que ela faz bem para a saúde e que possui muitos benefícios por causa da alteração do pH da água. Isso realmente faz bem para a saúde? Porque para mim parece que isso tudo é muito uma jogada de marketing. O produto é muito caro e promete muito. Beleza, melhoria da saúde, reduz a velhice, além de dar dinheiro para pessoas na qual conseguem vender os filtros da água Kangen. O que para mim parece um método de fazer pessoas trabalharem para propagar esse produto. Então, a água Kangen realmente faz bem? Temos também a pergunta do Alexandre Yukio Piovesani, que é de Sumaré, São Paulo, formado em sistema de informação, mas trabalhando na área de vendas. Ele diz o seguinte: em um dos meus contatos, tive contato com outro vendedor que tentou me vender e cooptar para trabalhar com ele, porém eu não consigo vender algo em que não acredito. Bom, vamos lá. Há alguma comprovação científica e testada e replicada que mostre os benefícios da água alcalina?
campos magnéticos e todas essas tecnologias, entre aspas, prometidas por uma marca nipônica? Espero que me respondam, pois a tentação de retorno financeiro é alto. Temos também a pergunta do Demétrios Rodrigues, que diz o seguinte: sou ouvinte assíduo do podcast de vocês e aprendo bastante a cada episódio, e gostaria de saber a opinião da ciência sobre água com limão. O limão deixa a água mais alcalina? Beber água com limão faz bem? Também a pergunta do Joseilton, de Brasília, Distrito Federal. A água alcalina realmente faz bem para a saúde? Faz alguma diferença? Temos também a pergunta do Eduardo Moreira, que diz que é muito fã da gente e tem acompanhado o podcast desde o número 6, quando ouviu a menção provavelmente no Braincast. Um abraço para os amigos do Braincast. E tenho feito bastante propaganda do Naruhodô. O formato é fantástico e creio que é uma boa porta de entrada para esse mundo do áudio. É essa mesma a nossa intenção, Eduardo. Gostaria de uma luz sobre essa questão da água alcalina. Ela de fato gera benefícios à saúde? E finalmente o e-mail do Dirceu Dalla Rosa, que é autônomo e mora em Formosa, Goiás. E diz o seguinte: minha dúvida é sobre a tal água alcalina. Tem um tio que toma e diz que os efeitos foram maravilhosos, mas como eu sou um tanto cético, as fórmulas mágicas, gostaria da opinião de vocês sobre isso. Os resultados obtidos por ele poderiam ser simplesmente efeito placebo. Obrigado pelo excelente conteúdo, continue com excelente trabalho. Altair, todo mundo aqui com essa dúvida, esse dilema, se a água alcalina, afinal de contas, tem algum benefício para a saúde comprovado pela ciência? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Você nem imaginava que tinha tantas pessoas com interesse por isso, né? Pois é. São muitos ouvintes. Então dá pra ver que essa notícia, essa informação, essa ideia da água alcalina corre em alguns grupos. Não são grupos tão próximos das nossas bolhas, mas tem bolhas que são muito alimentadas por essas informações, né? Então, assim, e aí, de novo, o primeiro e-mail foi enviado em 2017. Então, essa é uma pergunta que eu tenho batido com ela, assim, uns 6, 7 anos já. E assim, a resposta é meio óbvia, mas a ideia é construir um argumento em contra disso. Senão fica a palavra de um contra do outro, e aí não produz nada. Tá? Verdade. A ideia, de fato, é construir um argumento. E por que esse episódio em particular demorou tanto? Porque, assim, eu realmente tentei. Sabe, eu realmente, assim, não, eu vou dar um voto de confiança, vai. Eu vou procurar, vou ficar esperando aparecer artigos que testem de verdade. Porque o que acontece, assim, contando um pouco o histórico até essa pergunta amadurecer formalmente. Em 2017, 2018, não tinha artigos. Tinha muito pouco, assim. E aí, quando você ia procurar, tanto é que na descrição tem a lista quase exaustiva dos artigos que eu encontrei. Lá, antes de 2017 e um pouquinho depois, quando você procurava algum artigo acadêmico, assim, falando sobre efeito de água alcalina e tal, os artigos eram feitos em ratos, células ou vermes. Ou seja, eram em ambientes super controlados, muito simples, e os efeitos encontrados eram muito baixos. Outra coisa importante, quando você ia ver o nome da revista, muitas dessas revistas eram... E olha que eu leio artigos todo dia, de verdade. Eram nomes de revistas que eu nunca ouvi falar, né? E aí a gente tem uma classe de revistas, infelizmente, que são aquelas revistas predatórias, que não tem revisão por pares. Assim, eles tapeiam ter uma revisão por pares, mas é assim, tipo, você paga X e o artigo é aceito. É simples assim. Entendi. Né? E aí, assim, 2017, 18, 19, era isso. Só tinha artigo assim. Eu falei, não, vou dar um tempo, vai. Vamos ver, né? Aí só começou a aparecer algum artigo testando isso com gente, com amostras um pouquinho melhores. Aí você vai ver que todos os artigos têm problemas. E só começou a surgir revisões sistemáticas e meta-análise sobre esses artigos a partir de 2021, 22. Por quê? Porque, assim, para você ter revisões sistemáticas a partir de artigos, você tem que ter os artigos, né? E eu, assim... Vendo um pouco da literatura, né? Os artigos publicados até 2020, mais ou menos, eram tão ruins que nem valia a pena fazer a revisão sistemática. Sabe? Você não tinha nem material para fazer. Entende? Você consegue entender o problema? Tá? Não consigo.
Então a ideia é essa, tá? Então assim, feito esse disclaimer grande, peço desculpas aos nossos ouvintes mais antigos por ter demorado tanto, né? Agora dá pra construir alguma evidência, assim, por cima. E outra coisa, né? Tem a questão histórica. De onde surgiu esse negócio da água alcalina? Né? O que isso tem a ver? Como comentado em alguns e-mails, né? Tem influência muito do Japão, né? Toda essa discussão de água alcalina, dos benefícios, da importância, surgiu na China e no Japão. Tem uma fonte muito ligada à medicina chinesa, né? A medicina chinesa tem uma ligação muito grande com essa coisa de ácido e alcalino, né? Então tem influência disso. No Japão tem testes sobre esse efeito, suposto efeito da água alcalina, desde 1930, tá? Tem muito tempo. E isso já faz parte da política de águas, né? De tratamento de água e mesmo de consumo de água, já faz parte das regulações japonesas desde 1970, tá? Então, Poxa. assim, é muito Então muito é antigo. estranho não ter tido estudos antes disso, não, Thay? Então, exatamente. E isso é estranhíssimo. Isso levou muito tempo de pesquisa também, porque você tem que ir atrás do japonês, só tem as coisas japonesas, tem que ir lendo aos poucos, né? Foi bom porque eu melhorei meu Nihongo pra isso, pra ler, mas puta, que trabalho, né? E aí, assim, você vai descobrindo que boa parte dos estudos feitos para testar, por exemplo, a eficácia da água alcalina não vem de universidades, vem dos próprios centros de tratamento de água no Japão. E aí, quando você vai atrás do dado em si, não é disponível. Não tem nada dos dados. É tipo uma informação regulatória. É como se fosse, sei lá, o Ministério da Saúde recomenda tomar água. Algo assim, recomenda tomar água, mas não dá a fonte. Porque eles mesmos criaram a fonte e não mostram os dados? Não foi revisado por par? Já é suspeito isso, né? Mas o estranho é que isso vem de um órgão governamental há muito tempo, já, há décadas. Então, assim, a hipótese, não tem uma literatura ainda conclusiva sobre isso, mas uma hipótese é que essa coisa da água alcalina nasceu na China e no Japão como uma herança da medicina chinesa, de toda essa construção de conhecimento cultural, que tem a sua valia enquanto explicação historiográfica e tal, mas quando você submete ao escrutínio clínico e científico, simplesmente não passa. Não passa, mas as pessoas utilizam muito pouco evidência científica para balizar decisões. Na área da saúde isso não é exceção, infelizmente, que é uma coisa que depende da informação científica, e aí passa. Então, assim, lá no Japão, essa influência da água alcalina, ela é muito mais baseada por uma questão histórica, cultural, política, do que propriamente por evidência mesmo. Primeiro tem esse primeiro nível de construção. Lá no Japão, não, você vai encontrar vendendo filtro que ioniza a água ou alcaliniza a água, você vai encontrar em todo lugar para vender. Inclusive tem sabe, empresas que fazem filtros de água, que de fato filtram água e já colocam esse negócio de ionização junto, sabe? Lá é muito tradicional, muito básico. Sei. Aqui no Brasil você tem empresas que vendem filtros de ionização de água ou alcalinização de água. Eu fiz uma pesquisa desses filtros. Os filtros mais baratos custam em torno de R$300, mas tem filtros de 15 mil reais. 15 mil reais, tá? Por um filtro de água. Né? Uhum. Aí o mais interessante é assim, tá bom, quer pagar 15 mil reais no filtro, né? O que ele faz de diferente? Ele alcaliniza mais forte e tal? E aí tem uma pergunta anterior a essa, que é o que é alcalinizar a água? Uhum. E para isso a gente tem que voltar aonde? No ensino médio. Lembra que uma das propostas da galinha é você refazer o ensino médio. E uma das coisas que a boa parte das pessoas tem muita dificuldade, eu mesmo tive na época, tenho até hoje, confesso, é química. Química é uma matéria... Você lembra das suas aulas de química? Eu acho química uma matéria fascinante, assim, principalmente bioquímica, fascinante, mas é muito difícil. Porque ela é baseada em coisas não tangíveis, assim, que você não olha, não faz parte do mundo macroscópico. Sabe, quando você pensa em íons, moléculas, é algo muito distante do mundo macroscópico da gente. Apesar de ter vários experimentos que você pode fazer para mostrar, tem uma certa dificuldade no ensino médio mesmo. A idade em que você entra em contato com a química é uma idade que ainda você está sob efeito de coisas muito concretas do desenvolvimento. Então, química é uma matéria muito difícil, assim, né, em geral. Parabéns aos professores de química, porque é um desafio, né? E aí, para você entender alcalinização de água, alguma coisa assim, você tem que entender primeiro o pH. pH é um bagulho contra-intuitivo para um cacete, tá? Primeira coisa. Primeiro, vamos lá, voltando, né? Ensino médio.
água, né? Água, H2O, né? H2O. Então, são duas moléculas, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Mas, na verdade, quando você, entre aspas, quebra a água, né? Ela não separa em 3 partes, tipo H, H e O. Ela separa, na verdade, em duas moléculas, que é um H+, que é um hidrogênio, que é uma molécula positiva, também chamada de cátion, né? Uma molécula positiva, porque o íon positivo dela, que quer se ligar com alguma coisa, é positivo. E então você tem, quando quebra o H2O, gera o H+, e o OH-. O O, ele puxa um H com ele. Então quando você quebra a água, ele gera 2 íons, o H+, e o OH-. Então ele gera um íon hidrogênio e um íon hidroxila. O OH negativo é hidroxila. E aí, o que acontece? Quando você tem uma molécula, a água é apolar. Ou seja, ela é estável. Ela é tipo um imãzinho, mas ela tem uma polaridade fraca, né? Certo. E aí, quando você quebra a molécula, você gera 2 íons que querem se ligar com alguém. O H+, ele fica sempre com vontade de se ligar com alguém. Quem ele encontrar ali, ele gruda. E o OH também. Então, o que seria a ideia do pH? O pH seria a concentração, numa certa substância, a concentração, a relação, na verdade, entre a quantidade de H+, e OH- num líquido. Tá. Então, assim, se a quantidade de AH+, e OH- é a mesma, ou seja, está equilibrado os dois, você tem uma substância neutra, que aí o pH é 7. Tá? Certo. Então, uma substância neutra é uma substância que tem a mesma quantidade de hidrogênio e hidroxila, tá? Que é o OH, tá bom? Quando os dois estão na mesma proporção, seria o 7. Daqui a pouco eu vou explicar por que é 7. Quando o pH aumenta de 7, 8, 9 e tal, quer dizer que está aumentando a quantidade de hidroxilas. Está aumentando o OH. Quando o pH é maior que 7, quer dizer que tem mais hidroxilas na água. Isso quer dizer que a substância está ficando básica ou alcalina. Ele está com mais íons negativos. Quanto mais íons negativos, mais alcalina é a água. Quando você tem uma concentração muito maior de H+, a água está ficando ácida. E aí o pH fica menor que 7. Tudo bem? Então o pH basicamente é essa concentração entre íons positivos e íons negativos. Que no caso da água é o H+, e o OH-. O quão positiva, entre aspas, ou negativa é a água. Isso é a relação entre ácido e base, ou ácido e alcalino, tá bom? Essa escala do OH, ela foi criada em 1909 por um bioquímico, né, que é o Søren Sørensen. Ele criou essa escala de OH baseado nas proporções de hidrogênio e hidroxila. Aliás, uma piada pra você querer pagar de sabido, né, de nerdola. Você fala que eu vou tomar aqui uma solução de hidróxido de hidrogênio. É o nome formal da água. A água é o hidróxido de hidrogênio. Tá? Quiser pagar de sabido, né, engambelar os outros. Eles fazem muito essa piada, né, para pessoas mais velhas, assim. Falam, você tomaria hidróxido de hidrogênio? A pessoa, eu não tomo essas coisas não tem, isso aí faz mal, né? Então, quando você troca o nome, as pessoas não pegam o sentido. E aí, assim, o pH, por que ele é tão difícil de ser compreendido? Né? Por que esse número 7, 8, enfim, né? Porque o pH é um logaritmo de um expoente negativo. Aí o bagulho é completamente contraintuitivo, assim, porque ele é um logaritmo de alguma coisa. Então, eu vou tentar explicar isso, vou tentar atacar essa complexidade. O que acontece? Imagina um copo de água. Se você imaginar uma solução de água neutra a 25 graus, tá? Imagina mais ou menos 100 ml de água num copo. A concentração de íons de hidrogênio, né, nesse copo de água vai ser em torno de 10 a menos 7 mols. Aí, 1 mol é uma unidade de medida de uma quantidade de átomos ou de moléculas. É 1 mol. 1 mol representa uma certa quantidade de átomos ou moléculas. Tudo bem? Então, imagina átomos como várias bolinhas. Quando você junta uma certa quantidade dessas bolinhas, você gera 1 mol. 1 mol é relacionado com uma constante, que é o número de Avogadro. Você lembra desse nome? Lembro. O número de Avogadro? No passado longínquo, né? Sim. Número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Então imagina lá, átomos. Quando você pega 6 vezes 10 a 23 átomos, é muito átomo, hein, gente? Você concorda? 6 vezes 10 elevado a 23. É muito átomo. Quando você pega tudo isso e junta, vai dar 1 mol. Tô simplificando muito, desculpa os professores de química, tá bom? Então assim, 1 mol é 6 vezes 10 a 23 átomos. Quando eu pego um copo de água com 100 ml e ele tem ali uma concentração de hidrogênios que é 10 a menos 7 mols,
Então é um mol, ele não tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Tem menos. Tem bem menos, tem uma fração de um mol. E aí, é que assim, mesmo sendo 10 a menos 7, ou seja, 0,000007 mols, né? É muita molécula ainda. Então, assim, uma coisa que torna a química meio difícil, principalmente no ensino médio, é porque os números são muito grandes ou muito pequenos, né? Verdade. Quando você pensa a quantidade de átomos, é gigantesco. Ou diluição é muito baixa, sabe? Então, os números são muito grandes ou muito pequenos. E daí, trabalhar com logaritmo ajuda. Por quê? Só para dar um exemplo. Então, imagina que você tem o número 10. Quem? Ó, você tem o número 10, tá? Você quer sair de 10 e você quer chegar em 100. Ó, certo. Eu quero sair de 10 e chegar em 100. Para eu sair do 10 e chegar no 100, eu não tenho que andar 90 unidades? Sim. Tá? Você tem que andar 90 unidades, né? Que é uma quantidade. Agora, se eu pegar o 10... quantas vezes eu tenho que elevar o 10 para chegar no 100? É só ao quadrado. Isso, 2 vezes, certo? É 2. Ou seja, se eu pegar o número bruto de 10 para 100, eu tenho que andar 90 unidades. Mas se eu exponenciar, eu só vou andar 2 unidades. Sim. Tá? Então, você tirar logaritmos dos números, não é um número real, é uma função do número, mas é uma função com um tamanho menor. Certo. Sabe? Então imagina, ó, um copo de água, você vai ter trilhões de moléculas de água, de hidrogênio e hidroxila. Trilhões. Para você não trabalhar com esses números, você tira um expoente deles. Você tira um logaritmo deles, tá? Ou seja, você não trabalha com eles em quantidades brutas. Você trabalha com eles como expoentes, tá? Certo. Isso deixa os números menores e aí facilita um pouco as contas, tá? Mas fica pouco intuitivo de você entender o que é. Então, por exemplo, ó, voltando finalmente, se eu tenho um copo de água de 100 ml a 25 graus, eu vou ter mais ou menos 10 a menos 7 mols de hidrogênio, tá? 10 a menos 7 mols de hidrogênio. Se eu tirar o logaritmo disso, né, o que eu vou ter? Menos 7, que seria o expoente, né? Para eu sair, se eu tirar o logaritmo na base 10, se eu tô em 10, para chegar a 10 a sétima, quantos passos eu tenho que andar? Quantos expoentes eu tenho que andar? 7, né? Só que aí, no caso, é menos 7, né? Por isso que o pH da água é 7. O pH da água neutra é 7. 7, na verdade, é um expoente. Não tem a ver com uma quantidade de moléculas. É um expoente com a base 10, é isso? Isso, é um expoente de um logaritmo na base 10. Tá? E é negativo porque é quantidade de mols. E quantidade de mols é 6 vezes 10 a 23, que é menos. Você entendeu, tá? Mas o importante é entender que a escala do pH são expoentes. Positivos e negativos, é isso? Isso, positivos e negativos. Então, se o expoente vai ficando maior que 7, a água vai ficando mais alcalina. Se o expoente é menor que 7, a água vai ficando mais ácida. Vai aumentando a quantidade de hidrogênios. Certo. Tá? Essa é a ideia. E quando você coloca limão na água, você torna ela mais alcalina? Então, quando você coloca o limão na água, o limão é um ácido, né? O limão tem uma substância que é ácida. Então, o que ele vai começar a fazer? Ele vai roubar os OHs. Os OHs vão querer se ligar com esse ácido. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de H, né? Em teoria, ficaria mais ácido o líquido, né? Vai ficando mais ácido. Assim, depende do que você colocar na água. Porque, assim, como que você aumenta a acidez ou a alcalinidade de um líquido? Como é que você aumenta? Você coloca uma outra substância que dá uma reagida ali. E aí desbalanceia as proporções de H e de OH, né? Dá uma desbalanceada. Então, por exemplo, se você pega um copo de água e coloca uma colher de bicarbonato de sódio, bicarbonato é básico. E aí vai puxar, ele vai pegar os Hs da água, vai pegar para ele, a água vai ficar mais alcalina ou mais básica, se você colocar bicarbonato. Só que aí isso é óbvio. Só que aí o que acontece? Vai mudar o gosto da água um pouco. Você concorda? Você já tomou água com bicarbonato, não faz mal. Às vezes você faz bochecho com alguma coisa, então, assim, muda o gosto. Então, a ideia dessa água alcalina, o que muita gente pensaria? Vou colocar uma substância para mudar a proporção de H e OH e deixar a água alcalina, tá? Tem até empresas que fazem isso, colocam um pouco de bicarbonato, aí tem carbonar a água, tem vários métodos, tá? Só que quando você faz isso, você muda o gosto da água. E aí as pessoas podem não gostar, né? Então, esse é um problema. Aí tem uma outra forma de você mudar pH de água, que é com eletrólise, que é passar uma corrente elétrica pela água.
né? Certo. Porque corrente elétrica passa uns elétrons e ioniza, né? Isso é ionização. É passar uma corrente elétrica pela água. Aí, em teoria, né? Aí a gente vai começar a quebrar agora o argumento. Em teoria, quando eu passo uma corrente elétrica por uma quantidade de água, né? Quebrariam-se as moléculas de H e OH, né? E aí eu poderia mudar a proporção delas, né? Pelo método de eletrólise. O que acontece? A água, ela é um condutor muito ruim. A água é um condutor baixo, né? Porque assim, para você ter uma molécula que passe uma corrente elétrica e ela se quebre, essa substância tem que ter uma condutividade elétrica grande o suficiente para a eletrólise funcionar, tá? A água não é um condutor tão bom assim para permitir eletrólise. Isso já é bem conhecido, tem referências que mostram isso, tá? Você tem que ter uma carga elétrica muito alta. Tem que ter algum efeito muito grande, assim, tem que ter tem que ter uma tensão, uma corrente elétrica muito alta, que muitas vezes é incompatível com o sistema da nossa casa, mesmo que seja 220. Ou mesmo que você consiga fazer, vai ser um equipamento que gasta muita energia. Puxa muita energia da rede elétrica. Pensa o seu chuveiro, né? Seu chuveiro passa uma corrente alta até, né? Ele não muda o pH da sua água. Tem que ser uma coisa mais forte que isso ainda. Né? Então, a primeira coisa pra gente começar a quebrar, assim, boa parte desses equipamentos, filtros de água, eles trabalham, entre aspas, com eletrólise, né? Passaria uma corrente elétrica pela água para ionizar a água, né? Ou alcalinizar. Do ponto de vista físico, isso é quase impossível. Então, basicamente, você está pagando 15 mil reais por um placebo. Primeira coisa, né? Tá. E aí, assim, 10 anos atrás, passava. Aí começou a ter coisas regulatórias, né? Começaram a dar uma apertada. Falou, assim, você vai na aula de química do ensino médio, assim, se a aula for boa, você sabe que não dá pra fazer eletrólise com água, muito difícil, né? Precisa de um Itaipu pra fazer eletrólise com água, tá? Então, por isso que a gente não tem, por exemplo, carro alimentado a hidrogênio. É muito difícil, né? É uma tecnologia complicada, tá? Pra você colocar só pra beber água. Eu me lembro que alguns experimentos na escola, e aí agora a gente tá falando de mais de 40 anos atrás, tá, Altair? Recordar a viver. A gente colocava, se eu não me engano, era cloreto de sódio para tentar aumentar a condução. Isso, então. Aí, assim, o que acontece? Você coloca essa substância na água para aumentar a condutividade elétrica da água para a eletrólise funcionar. Certo. Dá para fazer isso também, né? Então, 10, 15 anos atrás, eles vendiam o filtro, né? Com esse argumento de que eletrolizava. No Japão vende até hoje, né? Que fazia eletrólise e tal. É placebo, tá? Assim, sendo bem sincero, é placebo, tá? Então você só tá pagando. Você só tá pagando muito caro para um efeito que não tem, né? Aí o que essas empresas começaram a fazer? Eles vendem também, que eles chamam isso do filtro, né? Mas eles vendem, na verdade, uma substância para você colocar no filtro. E essa substância, o que é? É exatamente igual ao seu experimento. Ela aumenta a quantidade de íons na água para que a eletrólise aconteça mais facilmente. Certo. Então, assim, é como se te vendesse bicarbonato de sódio para você colocar lá dentro. E aí diz que o efeito é da eletrólise, mas não é do bicarbonato. Tá. Então, tudo bem? Tá? Então, você já viu, né? Que vai somando os problemas, né? Sim. Enfim, e continua pagando 15 pau, né? Mas beleza. E tudo bem. Então vamos imaginar que eu tenho um equipamento que de fato alcaliniza a água. Seja adicionando uma substância por eletrólise. Beleza. Tá? Vamos supor que existe esse equipamento, que ele é vendido, que ele realmente faça isso. Tá bom, né? A questão é, o fato de você ficar tomando água alcalina, de fato funciona? E aí a gente tem que ver as evidências, né? Tudo bem, então tem toda essa questão do pH, da água, que funciona, que não funciona, se consegue fazer, se não consegue, tem isso, tá? Mas vamos supor que funciona, tá? Que eu consigo fazer a água alcalina. E aí você começa a beber todo dia a água. No que isso te beneficia? Na verdade, assim, já indo pro final, na verdade, você ficar tomando água alcalina todo dia é um jeito de fazer um xixi mais caro. Só. Tá? É isso. Por quê? Por quê? Porque o grande ponto é o nosso estômago. Quando você bebe, qualquer substância que você ingira, né? Quando você bebe alguma coisa, vai pro seu estômago. Tem que passar pelo estômago, não pula de lugar. A não ser que você fique. A não ser que passe ali, vá pro pulmão, aí você morre. Tá? Mas sempre passa pelo estômago. Sim. O estômago é um órgão fascinante, aliás. Ele tem uma substância ali dentro que é extremamente ácida. Né? Então é que tem ácido clorídrico, que tem um pH 2. É muito ácido, é corrosivo mesmo.
tá? É muito corrosiva. Tanto que consegue fazer a digestão de alimentos pesados, né? Qualquer coisa que você comer, e olha que você testa bastante seu estômago, né? Qualquer coisa que você comer, ele dissolve, tá? Sim. Então, assim, é um ácido muito forte. Então, mesmo que você tome, sei lá, 1 litro de água alcalina de uma vez, quando entrar ali, o que vai acontecer? Você vai botar uma água com muito OH, né? Aí vai cair no seu estômago que tem um pH baixo, os Hs ali vão se juntar com os OHs e vai anular. Então, quando essa água passa pelo seu estômago, ela já tá neutra de novo. Então, muita gente diz, né, que a água alcaliniza o sangue. Isso é uma asneira completa. Só pra você ter uma ideia. Ken, o pH do nosso sangue, ele é em torno de 7. Ele é neutro, tá? O pH de uma pessoa normal, assim, comum, é em torno de 7. Existe um processo que chama acidose. Acidose é quando você tem acidose no sangue, aumenta a acidez do sangue, é sinal grave, assim. Você tem que ir pro hospital rápido, sabe? Ser tratado. Você morre facinho com acidose, tá? O órgão responsável por... Um dos, né? Que é o principal. Por regular a acidez do nosso sangue é o rim, tá? Se você começar a ter muita acidose, isso quer dizer que é um sinal de falência renal. O rim tá começando a ter dificuldade de filtrar ácidos, filtrar substâncias do seu sangue. Tá tendo um acúmulo de ureia, de creatinina, ou seja, o seu sangue tá ficando ácido porque seu rim não tá funcionando direito para filtrar. E aí, só pra você ter uma ideia, Ken, qual que é o critério pra você começar a ter acidose? E de novo, acidose é um bagulho grave, você tem que ir pro hospital. Então, o pH do nosso sangue é mais ou menos 7, tá? Em média, 7. A variabilidade possível, compatível com a vida, tá? Estou sendo bem taxativo. Em humanos, o pH do sangue compatível com a vida vai de 7,35 até 7,45. Você só tem uma variabilidade de 0,10 unidades de pH, tá? 0,10 unidades. Porque, lembra que eu falei que o pH era um expoente? Sim. Ele não era um expoente? Se ele é um expoente, para você ter uma diferença de 0,10 de pH, na verdade, isso é o expoente. Então são milhares de vezes mais, quando você transforma na unidade real, tá? São centenas, milhares de vezes. Então, assim, uma diferença de 0,10 de pH é muita coisa. Então, por exemplo, você vê nessas propagandas de água alcalina, que eles falam, você vai tomar água alcalina, vai alcalinizar o seu sangue. Então, você toma água alcalina que tem um pH 9, vai baixar o pH do seu sangue, deixar ele... vai aumentar, na verdade, o pH do seu sangue, deixar você mais saudável, né? Não, velho, não vai fazer isso. Primeiro, porque a água vai passar pelo seu estômago, vai perder toda a capacidade de alcalinidade, né? E depois, se você passar o pH do seu sangue para mais de 7,45, você morre. Se você passar o pH do seu sangue para menos de 7,3, você morre. Você não pode, é falência renal. Não faça isso. E mais, não é nem não fazer isso. Você não consegue fazer isso. Então, uma coisa bem taxativa, não existe nenhum comportamento, a não ser doença, tá? Ser uma coisa orgânica e tal, não existe nenhum jeito fácil de você mudar o seu metabolismo. Você, fazendo um comportamento que mexe com o sujeito como um todo, você não muda o seu metabolismo. Então, por exemplo, essas bobagens. Água alcalina. Aí eu vou alcalinizar o meu sangue tomando água. Ou seja, com o meu comportamento, né, de tomar água, eu vou controlar o meu metabolismo e vou mudar o pH do meu sangue. Isso não existe, tá? O seu corpo é muito mais esperto do que você, né? Você pode cair numa propaganda baseada num argumento que não existe. O seu corpo não cai nisso. Por isso que a gente está vivo, apesar da seleção natural e do marketing, né? A gente está vivo ainda. Porque o corpo, e aí um papel importante é do estômago, né? O corpo tem essa capacidade homeostática de equilibrar o pH. Se você come algo muito ácido, você vai ter uma mudança no estômago também para tentar compensar. Se você come algo muito básico, ele também vai tentar compensar. Então, essa coisa assim de você tomar algo alcalina, vai alcalinizar o seu sangue e mudar o pH, é bobagem. Bobagem, assim, de novo, é a bobagem nível ensino médio, tá? É falta de entendimento de pH, do funcionamento do nosso organismo e do papel do estômago, que é muito importante, tá? Agora, então, assim, mal não faz, é isso? Por isso que as pessoas acabam acreditando nesse efeito placebo? Então, assim, se você tomar, sei lá,
Imagina que você é uma pessoa que toma 3 litros de água por dia, que é bastante, Tá. né? E tem bastante gente que toma bastante água, né? Sim. Então imagina lá que você gastou lá o dinheiro comprando o filtro placebo, né? Que não faz eletrose de nada, e comprou lá o filtro, pagou 15 pau no filtro, né? E aí toma água todo dia. Imagina que você toma muita água. Você toma 3 litros de água por dia. O que acontece? Conforme você vai tomando, né? Se você tiver uma ingesta muito grande de água alcalina por dia, o que vai acontecer? Você vai deixar mal acostumado o seu estômago. Porque, ó, você toma uma água muito básica. Aí o que vai fazer? O que vai gerar o seu estômago? Eu tenho que equilibrar isso. Então ele produz mais ácido para equilibrar. Se você parar de tomar água alcalina, o que vai acontecer? Você vai começar a ter refluxo. Porque o seu estômago acostumou a produzir mais ácido por causa da sua dieta. Por causa que você tá tomando muita água. Então, assim, se você consome pouca água, eventualmente não faz diferença nenhuma, é só placebo. Mas se você consome muita dessa água, toda a água que você toma é alcalina, isso pode ter um efeito, por exemplo, em gastrite, pode aumentar um pouco o refluxo, a acidez do estômago. E aí isso gera um efeito interessante. Por quê? Porque a pessoa para de tomar a água. Imagina que ela começou a tomar, ela não tinha nada demais. Ela começou a tomar água alcalina, muito, né? Aí ela para de tomar, aí ela começa a ter refluxo. Fala, tá vendo? A água alcalina me prevenia de ter refluxo, quando na verdade ela era a causa, né? Entende? Sabe? Sim. Pra essa coisa de associação temporal que a gente gera relação causal, né? A temporalidade gera causalidade falsa, né? Sim. Então, tá vendo? Olha só, Claudineide, né? Eu parei de tomar água alcalina, comecei a ter refluxo. Olha só, a água alcalina me ajudava. Quando na verdade não. Se você ficar um tempo sem tomar água alcalina, o seu estômago reacostuma. Homeostaticamente ele volta ao estado normal. Então não é simplesmente uma coisa que não faz diferença, né? Assim, dependendo da quantidade, ela pode fazer mal, inclusive, para a saúde. Isso. Ela pode gerar esse tipo de atividade homeostática desadaptativa, né? Claro. Outra coisa para pessoas que têm problema renal. Se você tem problema renal, não tome. Porque assim, seu rim já não tá naquela coisa, né? O rim, ele tem que trabalhar para deixar o seu sangue menos ácido, mas também para deixar ele menos básico. Então, se você já tá com o rim ali meio mal funcionando, toma água neutra. A água mais perto de 7, tá? A gente tem um outro Naruhodo que a gente gravou um tempo atrás, que é o 219, que é se tomar flúor, né? Se o flúor deixa as pessoas mais burras. Que também é um estudo bem interessante e tal. A gente falou da água em vários lugares do mundo, né? Então tem lugares do mundo que a água é mais ácida, em alguns outros lugares mais básica. Isso influencia o tratamento de água de certas regiões. Então, por exemplo, só um exemplo. Se você for para algumas regiões da Itália, no centro, sul da Itália, na Itália a água tem muitos minerais dentro da água. Né? Uma questão geográfica, assim, né? Do solo e tal. Então, não é recomendado você tomar água da torneira. Não porque ela não é potável, mas é porque ela tem muito calcário, né? Da constituição da água. Aí o que acontece? Aumenta muito a chance de você ter pedra no rim. Porque vai chegar no rim, aquele calcário não vai ser filtrado, vai se acumular, tá? E aí, por isso, lá, assim, por uma questão regulatória, pesquisas ali, falou, não se recomenda tomar água filtrada, água de garrafa, tá? Em outros lugares, não. A água aqui do Brasil, ela é bem perto do neutro, né? Então, ela não tem consequência. Você ficar tomando água alcalina não é melhor nem pior do que ficar tomando água potável, normal. Desde que seja com saneamento básico adequado, não tem nenhum problema, tá? Certo. Então, assim, pessoas que têm problema renal, não tomem a água. Então, por exemplo, pessoas que têm problema renal na Itália, tem que ter mais cuidado com o consumo de água, né? Aqui no Brasil a água é mais ou menos neutra, então tudo bem. Então, assim, para quem que a água alcalina é perigoso? Para pessoas com problema renal. Não tome, sabe? Evite essa discussão, né? E outra coisa, essa coisa do alcalino, né? É muito associada com health style, vou viver para sempre, vida eterna, sabe? Essa coisa de saúde bizonha, né? Sim. Chama vigorexia isso, né? A busca por, tipo, coisas saudáveis demais, sabe? Tipo, quando chega a ser desadaptativo, sabe? A vigorexia, né? Sim. Não, vigorexia não, ortorexia. Ortorexia, tá? Vigorexia é você querer ser muito fortão.
Tipo os marombeiros, assim, que o cara tá gigante, ele olha no espelho e acha que tá pequeno, né? E isso é vigorexia. Ortorexia não, é a busca excessivamente desadaptativa por coisas saudáveis. Então, uma busca por uma certa longevidade, assim, né? Mas aí fica desadaptativo. Então, porque Sim, claro. aí pode levar a vários problemas. Distúrbio, transtorno alimentar, compulsão, outros tipos de coisa. É uma área de estudos bem da interface da nutrição com a psicologia. É bem interessante. E é uma coisa que tem crescido muito, infelizmente, por conta dessas ondas naturebas de coach de Instagram, de histórias e tudo mais. Então a internet só catalisou, né? Botou junto o povo que tinha noia natureba, botou junto e cria massa e a coisa cresce. Aí vira um negócio muito mais popular e também muito mais lucrativo. Na verdade, seja dita, por isso tem esse monte de empresas que vendem esses placebo aí. Então, Agora, peraí. Tem um ouvinte, né, que perguntou sobre limão na água, né, que, na verdade, ao invés de tornar alcalina, torna ela mais ácida, né? O raciocínio é o mesmo, Trem? Exatamente o mesmo. Então, assim, se você gosta de água com limão, tome, porque às vezes é mais gostoso, sei lá, né? Mas não espere grandes benefícios para a saúde. Não. Né, nada. De novo, se você tiver problema gástrico, sabe? Se você já tiver uma tendência à acidez, a acidez do estômago não é muito bom tomar, né? Pode dar um refluxo, alguma coisa, mas a rigor não faz nenhuma diferença. Tá? Certo. Então, isso que é interessante. Aí, indo para os artigos mesmo, né? Tem artigo com rato que mostra benefício da água alcalina em parâmetros muito específicos, com um N pequeno. Aí entra toda a discussão estatística, sabe? É um estudo muito controlado. Então ele tem alguma validade interna, mas quando você joga para validade externa, que é para jogar num organismo como um todo, na população, o efeito some. Aí eu comecei a procurar, e só em 2022 começou a surgir, artigos que testam em pessoas. Mesmo, citação... Gente, tem 2 artigos que são publicados em revistas ok, né? Um é na PLOS ONE, que é uma revista boa até, que o artigo é muito bom. É muito bom como que eles tapearam. Assim, é muito bom, sabe? Que é assim, é um artigo que é muito bom. Que eles testaram lá. Tem 2 grupos, né? Um grupo toma água alcalina, outro grupo não toma, tá? Então a associação da água alcalina com indicadores metabólicos, qualidade do sono e força muscular. Só que aí você vai pensar, né? Então tem evidência para essas coisas? Então, o problema é a amostra que eles usaram. Não era um N pequeno, mas eles usaram apenas... era um estudo transversal. Eles usaram apenas mulheres pós-menopausa. Então, mulheres com mais de 40, 45 anos, né? Então, é restrito a essa população. Só mulheres pós-menopausa. Aí eles testaram todas essas coisas. Aí, quando você vai ler o artigo... Porque pensa comigo, Ken, ó. Se um grupo toma água alcalina e a outra não, para eu saber se isso acontece mesmo, os 2 grupos não tem que ser homogêneos. Eu tenho que ter 2 grupos homogêneos, que são iguais em tudo, exceto que um toma água alcalina e outro não, certo? Os 2 grupos têm que ser iguais. E aí, quando você vai ler o artigo e vai procurar no que os grupos são pareados, eles são pareados só por idade, mais nada, né? Sim. Então, assim, os grupos são completamente desbalanceados, o consumo prévio de água deles era diferente já. Então, um dos grupos já tomava mais água do que o outro. E é claro que gera diferença. E aí, tem, por exemplo, em variáveis de sono, eles chamam de qualidade de sono e aplicaram um questionário que chama Pittsburgh. O questionário Pittsburgh, ele não mede qualidade do sono, ele mede sonolência, que é diferente. E mulheres pós-menopausa têm alta variabilidade na sonolência. Algumas têm muito mais, outras muito menos. Ou seja, não. Sabe? Tipo, não. Né? É aquele artigo que mostrou um efeito ridículo que pode ser pela própria diferença dos grupos, tá? Esse é um artigo com pessoas que eu achei. Tem um outro artigo que é relacionado com esporte. Então, é em lutadores, tá? Pessoas que praticavam MMA, lutas, né? E aí, ele estava querendo testar se a água alcalina, ela aumentava a sua capacidade de hidratação. Você era hidratado mais rápido. Tá? Primeiro que... E muita gente que fala do benefício da água alcalina usa esse artigo. Primeiro, esse artigo é para esportista, né? E ele tem um efeito na hidratação. Não para cura de doenças, para melhoria da qualidade de vida. É só porque você puxou muito ferro ou fez muito esforço, você quer se hidratar mais rápido. E outra coisa, para quem é da fisiologia sabe que como é que você mede o quanto que uma pessoa está hidratada?
Isso é muito difícil. É muito difícil de medir, achar uma régua adequada para medir hidratação. Tá? Tem uma discussão na literatura enorme sobre o que é hidratado. E aí, o que esses autores usaram como medida de hidratação era uma métrica de espessura do sangue, densidade do sangue. Então ele dizia assim, que se o sangue tivesse mais denso, mais concentrado, você estava menos hidratado. Se o seu sangue fosse mais ralo, entre aspas, você estava mais hidratado. Tem muita discussão se isso é hidratação mesmo, tá bom? E aí você vai ver, deu uma diferença nessa variável, mas a diferença estatística é muito baixa, porque a variabilidade entre os grupos é muito grande. Então tem esses 2 pontos. E qual que é o terceiro ponto? Você vai ver lá no artigo, não tem uma parte final dos artigos dos agradecimentos e tal, né? Sim. Eles agradecem o quê? A uma empresa que chama Essentia, né? Que financiou a pesquisa. E essa é a empresa que mais produz água alcalina no mundo. Oh, que legal, surpresa. Né? Você vê as letrinhas miúdas, não é verdade? Aí eu fui no site da Essentia, é fantástico. E é um site todo bonito, vamos deixar na descrição, tá? É um site todo bonito sobre, eles falam água alcalina ionizada supercarregada. Olha que nome legal, Kay. Meu Deus. Não parece nome de fluido de carro? Né? Tipo aditivo pra você botar na sua gasolina. Você bota na gasolina alcalina ionizada. Aí seu carro sai andando. Então, uma garrafa dessa água custa $6. Nos Estados Unidos. Se vier aqui pro Brasil com imposto, imagina, custa uns 50 pau. $6. Uma água. Aí é muito legal que você entra no site deles, aí tem assim... O que é água alcalina? Aí eles explicam, papapá e tal, né? O que é água alcalina. Eles falam que é uma água com pH maior que 7, tal, tudo bem. Aí quais são os benefícios da água alcalina? Isso eu quero traduzir, que é o máximo. Então abre aspas, né? Tradução livre. A água alcalina é boa para você? A água alcalinizada Essentia é uma água com pH 9,5 ou maior. Então ela é bem mais alcalina. Para um alto e... que gera um gosto... suave e puro, provendo àquele que toma uma hidratação mais completa. Os benefícios da água alcalina ou seus resultados são individuais para cada pessoa. Ou seja, alguns dos nossos consumidores reportam resultados positivos imediatos e outros reportam resultados graduais ou inexistentes. Olha que legal, Olha gente. só. 50 pau, velho, por uma água assim, né? Porque podia ser qualquer água, na verdade. Pega a água do seu filtro, é a mesma coisa. Eu acho o máximo. Não é bonito o marketing da coisa? Não é interessante? Meu Deus. E aí você entra no site, tem lá as águas bonitas, tem esporte, tem os negócios todos, sabe? Lembra muito propaganda de cigarro, né? Que é aquela coisa, tipo, faz mal. É que essa água não faz mal, assim, ela não faz bem, né? Mas é igual cigarro, faz mal, mas tem a praia, tem o cavalo, tem o cowboy, né? Aquela coisa toda. É o máximo. Aí eles mostram o processo de fazedura dessa água, né? É a purificação, aí tem a eletrólise, a ionização e a manutenção do pH. Nada disso funciona, é muito difícil. Né? A não ser, como eles são uma empresa, eles podem ter um baita eletroímã forte. E talvez isso aumente o custo da água tanto. Porque para você conseguir ionizar de verdade a água, você tem que ter uma corrente elétrica muitíssimo alta. Tão alta que a conta de água, de luz, fica estratosférica. Quer dizer, é muito improvável que eles de fato ionizem, mas se ionizam também não vai fazer nenhuma diferença. Isso, aí se eles fazem isso, eles embutem isso no preço, por isso que fica tão caro. Né? Certo. Ou seja, você bebe um bagulho que torna o seu xixi diferente, com custo alto, que não serve pra nada, porque seu corpo é muito mais esperto que você, porque ele quer equilibrar tudo e deixar tudo básico. Tudo assim, padrão, neutro. Que beleza. É fantástico. Então assim, pra fechar o episódio, não, né, gente? Não, tá? Não caia nessas coisas, nessas lorotas de água alcalina. Aí entra muito na discussão de dieta alcalina, existe isso também nos fóruns, Namastê Gratidão, Fitness, Luz. A dieta alcalina, coma coisas mais alcalinas e tal. Também não funciona, porque vai cair no seu estômago vai equalizar igual. E aí a pessoa fala, mas pra mim funciona, eu perdi tantos quilos, meu exame sanguíneo melhorou. Por quê? Porque, na verdade, você tomar água alcalina é uma parte de uma mudança comportamental. Provavelmente você é uma pessoa que já está observando o seu comportamento há mais tempo. Você não toma só a água alcalina, você faz um monte de outras coisas. E a somatória de todas essas coisas é o que gera um estímulo discriminativo para você mudar o seu comportamento. Então não são as coisas, né? É esse processo.
Na verdade, você precisa de uma desculpa para mudar o seu comportamento. E aí você usa a água, algumas pessoas incorporam na água a semente dessa mudança, mas na verdade a mudança é uma coisa muito mais complexa. Só que você, como não consegue explicar o seu próprio comportamento, você atribui isso à água, a uma parte. Né? Você reduz todo um fenômeno de mudança comportamental baseado em autoobservação só numa parte do fenômeno. E é assim que a gente cria misticismo, né, gente? Então, se as coisas deram certo pra mim, é por alguma coisa que eu observei e não pelo... eu posso simplesmente dizer não sei. Por que as coisas mudaram na minha vida? É por uma somatória de coisas que eu não tenho controle. Eu fui fazendo várias coisinhas e a junção delas gerou uma diferença. Mas qual que foi a variável crítica para mudar o seu modo de ver as coisas? Não sei. Pode ser isso. Tá? Muitas pessoas atribuem a alguma religião, algumas a algum grupo, seita, e outros a água alcalina. Então esse é mais um dessas coisas que só faz você gastar esse dinheiro, gente. Ai, tudo bem, se você precisa tomar água alcalina para sentir que sua vida faz sentido, tá bom. Mas não coloca a ciência no meio. Pensa que é algo irreligioso. Deus, água. Eu sempre falo, todas essas empresas, para ficar menos picareta, devia criar uma entidade transcendente. Estamos aqui vendendo uma água que é beatificada pelo Deus alcalino. Aí inventa o mito da criação, sabe como que chama? O storytelling. Faz um produto com storytelling, inventa um Deus, né? E aí fala, você quer se filiar à nossa religião? Tá aqui, aí compra o filtro, né? Então a forma de intervenção de você com o divino é por meio da água alcalina. Aí não tem o que ser questionado. Aí a pessoa compra, eu faço parte da religião alcalina. Tá bom, cria lá a sua seita e tal. Não pode ter representatividade política, mas quer dar lucro para pessoas baseado em falsa crença, fica à vontade. O problema é você colocar isso na roupagem científica. Porque você coloca na roupagem científica coisas que realmente são importantes para a coletividade são vilipendiadas por causa dessas coisas picaretas, né? Que a gente poderia ter resolvido aonde? No ensino médio. Você não precisa de conhecimento de ensino superior. É ensino médio. Volte a fazer as suas aulas de química do ensino médio. Isso é a solução que temos para você fugir de boa parte dessas picaretagens, esses placebos aí. Então, tá certo. Não precisa tomar água alcalina, não. Toma água, tome água. Assim, não deixe de tomar água. É importante, tá? Mas não precisa dessas alcalinidades, água ácida, sei lá o que e tal. E aí, só um complemento final. Essa mesma empresa que vende filtros de água alcalina, ela vende filtros de água ácida, né? E a água ácida é muito útil para limpeza. Então, você vai esterilizar coisas, você usa água ácida. O placebo vale para os dois lados, tá bom? Então, assim, você vai mudar de ideia, né? Não, eu paguei 15 mil reais, não foi para água alcalina, foi para água ácida. Tá bom, ela também não funciona, tá bom? Ela também não funciona. Então admito, fiz uma besteira, desculpa, joguei meu dinheiro fora, enfim. Tá? E estude mais, faça um supletivo do Enem e pega as aulas de química e relembre essa parte de pH que é super interessante. Tudo bem, Kim? Tá certo, então, tá aí. Tome água, esqueça a água alcalina, gente. Isso. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.